da administração à promoção do conhecimento. Tudo começou na década de 1990, onde especialistas de diferentes áreas, tais como administradores, consultores e pessoas da mídia, espalharam um conceito chamado administração do conhecimento e frisava a importância das empresas adquirirem essa metodologia, pois aos olhos deles se tratava de uma vantagem competitiva, algo que agregaria muito para as empresas que se propusessem a utilizar-se dessa metodologia. Esse assunto acabou explodindo na época. A gestão do conhecimento preza o gerenciamento do capital intelectual de uma organização, ou seja, ela identifica, cria, renova e compartilha o conhecimento que está presente naquela empresa de forma eficiente. Porém, muitas das vezes, esse conhecimento não é explorado da melhor forma, tornando o processo ineficiente. Apesar de boa parte das empresas terem se aproveitado dessa metodologia, muitos se deparam com os desafios que dificultam a abordagem do processo da administração de conhecimento, podendo ser tanto organizacionais quanto individuais. Obstáculos individuais esses como a dificuldade que os indivíduos têm de compartilhar o seu conhecimento uns com os outros. É um fator que pode resultar em um desgaste emocional de um funcionário que não está apto para lidar com as mudanças e novas situações, por não conseguir solucionar o problema pela falta de experiência e informação, o que acaba resultando em uma barreira para novos conhecimentos, ficando ansioso e estressado e optando por tarefas mais fáceis. Outro problema é a resistência do novo. Muitas pessoas são resistentes quando o assunto é novo. Por ser ameaçador a sua autoimagem, quando se trata de obter novos conhecimentos, logo percebemos que a mudança começa em si mesmo, o que não é aceito com tanta facilidade pelas pessoas que acabam reagindo mal às mudanças no âmbito profissional pelo atrito com a raiz da identidade pessoal, pois estão muito acomodadas com as atividades rotineiras e se sentem confortáveis e acabam não lidando bem com novas mudanças, pelo fato de se sentirem ameaçadas por estarem fora da zona de conforto, sendo resistentes para adquirirem esse novo conhecimento, atrapalhando o processo de compartilhamento de conhecimento. Estamos a todo tempo compartilhando informações em diferentes tipos de encontros sociais, sejam eles reuniões, jantares, festas, compartilhando os seus valores e crenças e todo o seu conhecimento adquirido com o passar dos anos. Porém, o grande desafio é a aceitação de informações opostas a essas ideias, a fim de agregarem conhecimento e não rejeitando-os e os individualizando, porém somando. Antes de falarmos sobre os obstáculos organizacionais, vai um breve resumo do que é o conhecimento tácito e explícito, que vai ser um diferencial para podermos entender os mencionamentos a seguir. O conhecimento tácito é aquele de difícil compreensão para o outro, por se tratar de um conhecimento que foi adquirido ao longo da vida, experiências e crenças, e que não é facilmente transmitido para o outro por meio de informações. Um exemplo muito comum que encontramos é andar de bicicleta. É algo que se aprende por meio da experiência e tentativas. Não tem uma fórmula mágica, sendo somente transmitido por meio da convivência, ignorando as informações. Já o conhecimento explícito é totalmente oposto ao tácito. O conhecimento explícito, por sua vez, trata-se de um conhecimento que pode ser facilmente transmitido, tendo como referência o seu próprio nome, que significa claro no grego, ou seja, é aquela informação clara e objetiva, que pode ser transmitida por meio de gráficos, palavras, imagens, entre outros. Voltando para os obstáculos, vamos falar agora dos obstáculos organizacionais. Uma organização é composta por várias pessoas e um dos maiores desafios dessas organizações é somar o conhecimento dessas pessoas, alavancando seu potencial de forma clara e objetiva. Porém, o conhecimento tácito acaba sendo um empecilho. Além disso, os funcionários acabam tendo medo de se imporem e irem contra as normas daquela comunidade, romper relações e, pela insegurança, preferem ficar neutros e serem indiferentes, atrapalhando no processo de compartilhamento de conhecimento. Outra barreira são as diferentes histórias que acabam dificultando a criação do novo conhecimento, criando um atrito entre conhecimentos existentes e o novo,
por não conseguirem expressarem ideias contraditórias se opondo ao que está sendo proposto. A terceira e última barreira trata-se da ineficiência do conhecimento em diversas organizações, por não se interessarem verdadeiramente pelo compartilhamento dessas informações, anulando as oportunidades para os indivíduos aprenderem a lidar com as diversas situações, criando novos projetos de conhecimento a fim de se motivarem a combater os procedimentos ineficazes dessa empresa. O conhecimento pessoal questiona os procedimentos de uma organização e é difícil de ser compartilhado por ir contra os mecanismos que são tidos como os responsáveis pela eficiência daquele trabalho. Porém, muitos indivíduos vão além dos manuais e conseguem um trabalho eficiente por meio de compartilhamento de informações para só assim obterem êxito em determinados serviços, solucionando problemas complexos. Bom, agora nós iremos falar sobre os paradigmas de uma empresa, uma ferramenta importantíssima para a criação do conhecimento, na qual os administradores precisam apoiar cada vez mais essa ideia ao invés de querer controlá-la. Essa ferramenta, ela é dividida em 5 subprocessos, sendo eles o primeiro, o compartilhamento do conhecimento tácito, o segundo, a criação de conceitos, terceiro, justificação de conceitos e o quarto, construção de um protótipo e quinto, o nivelamento transversal. Esses subprocessos, eles servem para realçar o potencial de determinada organização, dando início a partir da união de membros da equipe para compartilhar o seu conhecimento em relação a determinado produto. Por meio das suas habilidades individuais, o compartilhamento desse conhecimento tácito é de mera importância para a construção de um novo conceito de produto. Na próxima etapa, os membros utilizam de estudos de mercado, benchmarking, grupos focalizados no cliente, estudos de tendência, visão e estratégia, para conseguir construir seus argumentos, sejam eles contra ou a favor, mas sempre a fim de justificar determinado conceito. E logo após, esse conceito ele vai ser transformado em protótipo, criando uma manifestação concreta do conhecimento da equipe. E a partir de todas essas etapas, nós vemos que o maior desafio para os indivíduos é o compartilhamento do conhecimento tácito, por eles terem que justificar suas crenças diante dos outros, e isso é o que torna o processo altamente frágil. Mas diante de todas essas informações, nós vamos citar as principais inovações no conceito de produto. E o exemplo clássico da inovação desse conceito é o Walkman da Sony. Citando essa fita cassete como referência, nós sabemos que a fita cassete era um dispositivo que tinha como funcionalidade transmitir músicas já gravadas em um videocassete. E o principal interesse por parte dos usuários era a qualidade do som. Entretanto, o Honda City foi totalmente contra os paradigmas automobilísticos da época, criando um novo conceito de carro. O carro era leve, era barato e, além disso, era mais confortável e mais robusto comparado a outros carros da época. Ampliando o conceito de máximo homem, que agora ganhou bastante destaque nos dias atuais por causa de uma atitude ousada da época. Esses 2 exemplos vão enfatizar sobre a criação e a evolução dos produtos, precisando que os fatores, tanto externos quanto internos, estejam totalmente alinhados para um resultado eficiente, utilizando informações precisas de forma objetiva por meio do compartilhamento de informação de um determinado grupo em uma organização sobre uma situação proposta. Nós vamos falar agora do projeto GCD. O projeto GCD, ele surgiu no ano de 1998. Ele se trata do quê? Kojima consolidou 2 grupos que estavam trabalhando de forma independente em um projeto chamado GCD. Só que essa parceria foi alvo de muitos obstáculos, porque eles tinham formas muito diferentes de pensar. Enquanto um queria inovar e criar um novo conceito relacionado ao produto, o outro queria continuar com os mesmos padrões, sem modificações, sem arriscar, o que gerou conflitos internos, pois eles possuíam uma visão muito diferente acerca do mesmo produto. Porém, depois de muitos desentendimentos e obstáculos, eles criaram um Mavi 555, que foi lançado em junho de 1999, e o resultado foi totalmente diferente do que eles esperavam. E essa combinação de conceitos resultaram em um gravador de disco,
e acabou fazendo sucesso na época pelo novo conceito de produto criado. E a soma dessas duas metodologias opostas abriu um novo horizonte de inovação, sendo muito importante no quesito vantagem competitiva de forma sustentável. Essa foi a nossa explicação, espero que tenham gostado.